Bom, vamos dar uma olhada aqui. Processos de separação de misturas. Na natureza, dificilmente nós encontramos substâncias puras. Um exemplo que a gente pode encontrar na natureza de substância pura são alguns dos tipos específicos de metais mais nobres, como, por exemplo, o ouro. O ouro ele é encontrado na natureza na sua forma pura. A prata também ela pode ser encontrada na sua forma pura. A platina. Tanto que esses metais são utilizados até em estruturas que são colocados no nosso corpo, porque eles não reagem com muita facilidade com outros elementos químicos. No entanto, a maior parte dos elementos que existem na natureza se encontram combinados com outros elementos. Combinados por meio de reações químicas, como, por exemplo, os óxidos. Por exemplo, o ferro. O ferro ele existe na natureza na forma de óxido de ferro, que é chamado ferrugem. E não se pode separar ele de modo muito simples. É necessário reações químicas para separar esses elementos. Por outro lado, existem substâncias que apenas estão misturadas com outras. De novo, Juliana, o que significa mistura? A união de duas ou mais substâncias químicas. Apenas estão unidos, apenas estão juntos. Não estão unidos quimicamente falando, claro, estou dizendo apenas estão juntos. Dentro da química, dentro dos processos químicos, existe o que nós chamamos de análise imediata. A análise imediata, como o próprio nome já diz, ela trata de processos em que você consegue separar substâncias utilizando fundamentos físicos, processos físicos e não químicos para separá-los, tudo bem? E é esse que nós vamos estudar agora. Vamos verificar aqui os tópicos denominados análise imediata. De novo, o que é análise imediata? Análise imediata é a parte é o estudo da separação dos componentes de uma mistura. É o estudo da separação dos componentes de uma mistura. Os melhores métodos para separar isso daí se chamam os chamados processos de separação. Existem processos de separação de misturas heterogêneas e existem processos de separação de misturas heterogêneas e processos de separação de misturas homogêneas. De processos de separação de misturas heterogêneas, nós temos alguns bem interessantes mesmo. Nós temos, vou apenas citar e depois a gente vai falar um por um. A gente tem atração magnética, dissolução fracionada. Nós temos filtração, os vários tipos de filtração. Nós temos decantação, flotação, e alguns outros detalhes. Com respeito às chamadas misturas homogêneas, nós temos os seguintes métodos de separação que nós vamos estudar: evaporação, nós temos a cristalização fracionada, nós temos a destilação simples
A destilação fracionada também. Liquefação. E alguns outros detalhes que nós vamos estudar. Não mais. Fala. Eu não entendi a parte que você falou do óxido de ferro. É porque ferrugem é chamada de óxido de ferro. Mas É a união do ferro com o oxigênio. Mas só que isso não é uma mistura, é uma reação química, em que o oxigênio fica ligado por meio de ligações com o ferro. E para separar um de outro, nós utilizamos processos químicos. Isso acontece na natureza. Ele é encontrado com ferrugem? Sempre. Não tem ferro puro? Não. Então a gente chama tanto de minério de ferro, que são os óxidos de ferro. Não existe ferro puro. É sempre óxido de ferro? Sempre óxidos de ferro. Existem vários tipos de óxidos de ferro. Isso é em contrapartida com o que a gente está estudando agora, que são chamadas misturas, substâncias misturadas, que elas não estão unidas quimicamente. Estão apenas unidas fisicamente, então a gente pode separar por meio de processos físicos. Tome cuidado, Tome cuidado com um detalhe importante, chileno principalmente. Todas as palavras que nós vamos utilizar, somente agora a gente está estudando, entrando no ensino médio, todas as palavras elas têm um significado. Quando eu falo destilação, significa separação por meio de arraste de vapor dentro de um balão de vidro. Quando eu falo filtração, é quando você utiliza um filtro com um papel de filtro, onde você separa sólido de líquido. Por enquanto, vamos decorar essas coisas que estou falando. Eu estou dizendo que, a partir de agora, os termos eles têm significados intrínsecos. E você vai ter que lembrar desses significados. Quando eu falar filtração, você sabe o que é. Quando eu falar filtração a vácuo, você sabe a diferença. Quando eu falar que nós chamamos de atração magnética, você já tem que lembrar o que significa cada coisa. Então as palavras agora e as frases elas têm significado mais íntimo. Então você tem que anotar isso daí. Não há substituições. Eu vou passar de maneira simplificada, mas tem que lembrar, tá bom? Anotar com calma. Quem está vendo o vídeo também, anotar com calma. Então vamos lá começar a falar de um por um desses processos.